Olá galera, meu nome é Gustavo, sou graduando em farmácia pela Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto, e também sou monitor da disciplina de Orgânica 1. Nesse vídeo vamos falar sobre a nomenclatura dos haletos orgânicos, álcoois e éteres. Bom, o que seria um haleto orgânico, né? Ele seria caracterizado pela presença de um átomo da família 7A, ou seja, dos halogênios como bromo, flúor, cloro, na cadeia orgânica, levando assim o nome de haletos orgânicos. Sua terminação é a mesma dos hidrocarbonetos, terminando em O, e aí o nome do heteroátomo ele vai ser colocado antes da nomenclatura principal, ou seja, o heteroátomo vai ser tratado como um substituinte, do mesmo jeito, tanto que se existir os dois na mesma molécula, eles vão ser tratados de forma igual. Eu trouxe aqui um exemplo de um haleto orgânico, né? E aí, qual seria o primeiro passo, né, da nomenclatura? É justamente identificar a cadeia principal, iniciando sempre o mais próximo da função orgânica. Nesse caso, seria desse lado, por causa que o cloro está aqui. Então, ficaria assim. E aí, teríamos o 3-cloro, que seria justamente como se ele se fosse um grupo substituinte, né? Um grupo metila, um grupo etila. Um 3-cloro, que é a presença dele. 5-metil, que é onde está o outro substituinte, né? Trazendo aqui a importância que são iguais deles dois. Octan, oct, que é a cadeia principal, que tem 8 carbonos. An, que seria somente ligação simples. E o O, que é justamente a terminação tanto dos haletos como os hidrocarbonetos. Bom, passando para os álcoois, para ser caracterizado como um, precisa-se ter uma hidroxila ligada à cadeia, ou seja, uma hidroxila fazendo uma ligação com um carbono que esteja presente numa cadeia. E a mudança na sua terminação é a troca do sufixo O por O, caracterizando assim como álcool. Além disso, eu trouxe também um esquemazinho que retrata sobre a prioridade das funções em relação à nomenclatura. Nesse caso, os álcoois ele tem maior prioridade na nomenclatura de uma molécula orgânica do que um éter e um haleto de alquila, que são outras duas funções orgânicas presentes nesse vídeo. Porém, ele é superado na presença de aldeídos e cetonas. Trouxe também 3 exemplos para a gente se familiarizar mais com essa função e entender a sua nomenclatura. Nesse primeiro caso, nós temos o 4-dimetilhexanol. Como chegaríamos nessa nomenclatura? Inicialmente, contamos os carbonos presentes na cadeia principal, iniciando do carbono onde está localizado o grupo hidroxila, que caracteriza o álcool, no caso esse carbono. Então, a cadeia principal ficaria assim. 4-dimetil seria relacionado à presença de 2 substituintes metila no carbono 4, por isso que é chamada de dimetil. X, que é a quantidade de carbonos da cadeia principal, 6. An, pois essa cadeia só tem ligações simples. E O, que é caracterizado um álcool. Nesse outro exemplo, a gente vê basicamente a mesma estrutura sem a presença dos grupos substituintes. Então, só contaremos a cadeia principal, X, que são 6 carbonos, An, pois somente tem ligações simples, e O, porque a gente tem essa hidroxila ligada ao carbono. Nesse último exemplo, eu trouxe um ciclo para a gente relembrar também como é que faz a nomenclatura dessas cadeias fechadas. Iniciamos contando do carbono onde está a função orgânica, e aí tanto faz se fosse para cima ou para baixo nesse caso. Então teríamos o ciclo, que é representado essas cadeias fechadas, X, que é a quantidade de carbonos dessa cadeia, que são 6, An, pois ela só tem ligações simples, e O, por causa da hidroxila que está ligado a essa cadeia. É importante também a gente não confundir essas duas moléculas que aparecem bastante, o ciclohexanol e o fenol. O ciclohexanol é uma cadeia fechada com 6 carbonos e a ligação do grupamento hidroxila.
O fenol é a ligação do grupo hidroxila com o anel benzênico, ou seja, possui ligações duplas além dos seus 6 carbonos. Bom, passando agora para a última função desse vídeo, os éteres. Para ser caracterizado como éter, é preciso ter um oxigênio ligado a 2 radicais R alquilas, ou seja, no meio deles. De forma condensada, você pode ver escrito assim, RO, R', que indica que tem um oxigênio entre 2 radicais R alquilas. De acordo com a IUPAC, eles podem ser nomeados de duas maneiras que as duas vão estar corretas. Nessa primeira maneira, a gente olha a ramificação e a cadeia principal. A cadeia principal seria que tivesse mais carbonos e a ramificação a menor. Na ramificação, a gente utilizaria o prefixo dessa ramificação mais oxi. E a cadeia principal, a gente utilizaria o maior radical, como eu disse, e faria como hidrocarboneto, terminando com O. Na prática, eu trouxe esses dois exemplos. Nesse primeiro, vamos nomear essa cadeia principal para que a gente consiga saber qual é a cadeia principal e qual é a ramificação. Nesse caso, ficaria assim, porque a gente tem que iniciar da ponta até chegar ao oxigênio, a contagem, porque senão não faz sentido a gente contar ao contrário. Então, esse seria a ramificação, pois tem menos carbonos, e esse seria a cadeia principal. Então, teríamos o prefixo de 2 carbonos, seria et, mais o oxi. E agora a cadeia principal tem 3 carbonos, então prop, an, porque só tem ligações simples, e O, porque termina como hidrocarboneto. Nesse segundo caso, a gente faz a mesma coisa. Identifica quem é a ramificação e quem é a cadeia principal, contando das pontas, das extremidades, até o oxigênio. Então, ficaria assim. Nesse caso, precisaríamos identificar, onde estaria a ramificação, que nesse caso é no carbono 2, desse aqui, pois já que esse tem 3, então ficaria 2 etox, que seria a ramificação, o prefixo desse menor radical, et, mais ox, e a cadeia principal, prop, pois ela tem 3, an, ligações simples, e O, porque termina como hidrocarboneto. Bom, a segunda maneira de nomear os éteres é você adicionar a palavra éter, ver os 2 grupos alquilas que ficaram e seus prefixos, ou seja, et, met, prop, but, adicionar ílico e ver a ordem alfabética deles dois, separados pela conjugação I. Como assim? A gente teria, nesse caso, a identificação da cadeia principal e da ramificação, no caso, da extremidade até a ponta, da extremidade até o oxigênio, perdão. Então, ficaria assim. A palavra éter, do início. A ramificação et, 2 carbonos, com ílico. Nesse caso, a cadeia principal é prop, ficaria propílico. E essa ordem é justamente pela ordem alfabética, porque o E vem primeiro que o P. Então, ficaria éter, etílico e propílico. Nesse segundo caso, a gente teria 2 grupos alquilas iguais. E aí, quando a gente tem isso, a gente identifica a cadeia principal. Só que na hora da nomenclatura, ficaria confuso a gente colocar 2 vezes o nome do mesmo grupo alquila. Então, adicionaríamos éter e, como são iguais, ficaria éter dietílico. Os éteres cíclicos têm seu oxigênio como parte de um anel e são chamados de moléculas heterocíclicas. E elas possuem vários nomes específicos na IUPAC. Eu trouxe aqui o oxetano, o oxano e o oxolano. Bom, galera, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado e entendido sobre a nomenclatura dos aletos, dos álcoois e dos éteres. Até a próxima!